Seja bem-vindo ao canal Templo em Nós. Oi, gente, tudo bem com vocês? Shalom. Então, eu não sei se vocês viram o meu vídeo passado, que eu falei sobre o decaimento de Adão e Eva, sobre o pecado deles, né? Eles cometeram pecado e decaíram. Então, aqui eu vim falar sobre Gênesis 3, versículo 18, porque agora é a consequência do que Adão e Eva fez. Que, como eles pecaram, todo pecado tem uma consequência. Assim como eles tiveram a consequência deles, nós também aqui na Terra, quando pecamos, mesmo que nós venhamos a nos arrepender e nós venhamos a seguir a Cristo, nós teremos as nossas consequências, né? As consequências dos nossos pecados. Então, não adianta, você pecou, alguma consequência vai ter, entendeu? Então, aqui em Gênesis 3,18, aqui o versículo diz: A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás que comer das plantas do campo. Esse espinhos e ervas daninhas, que em alguns textos está escrito cardos e abrolhos, na verdade, ele está falando aqui, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Aqui no versículo 19, ele vem escrito assim, com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado. Então, essa terra aqui que Deus está falando, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, está falando também do nosso corpo. Está falando, sim, de forma literal, da terra, do solo, né? Que o solo, ele não vai produzir espontaneamente árvores perfeitas, plantações perfeitas. Ele vai produzir também cardos, abrolhos, que são ervas que têm espinhos, né? Então, do mesmo jeito, a nossa carne, que é a terra, que ela vem da terra, ela também vai ter doenças, né? Então, esses cardos e abrolhos, quer dizer, os vírus, bactérias, fungos, tudo que faz mal para o nosso organismo. Então, do mesmo jeito que a terra vai adoecer, assim como o nosso corpo é terra, nós também adoeceremos, né? Então, esse também é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Porque até então, enquanto eles estavam no Éden, eles não adoeciam, não envelheciam, né? Então, eles tinham uma vida boa. E agora, depois do decaimento, vai ter essa parte das doenças, né? Tanto da carne, né? Do corpo que somos pó e ao pó voltaremos. Tanto quanto também do solo, né? Porque no Éden, o solo não adoecia. Então, eles colhiam do fruto das árvores sem muito trabalho, né? Sem muito suor. Então, aqui o capítulo 19 diz: Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu é pó, e ao pó da terra retornarás. Então, gente, essa parte aqui que Deus fala, pois da terra foste formado. Isso aqui é muito importante para entender várias partes da Bíblia. Principalmente aquela parte que Deus fala sobre a serpente. Maldita és entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre e do pó da terra comerás todos os dias. Então, quando você vê aqui que Deus fala que o homem é feito do pó da terra, então ele diz que a serpente comerá do pó da terra todos os dias da sua vida. Então, a serpente, ela se alimenta do quê? Do pó. E quem é o pó somos nós. Então, gente, quando pensares em serpentes, satanás e demônios, é disso que eles se alimentam, né? Eles se alimentam de nós. Então, esse versículo, o 19, é um dos mais importantes que fala sobre o propósito do homem, né? Que é de prover o alimento da família, proteger a família, né? E com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, porque tu és pó e ao pó retornarás. Então, esse versículo aqui fala sobre esse propósito, né, do homem. Então, gente, voltando àquela parte da serpente, do pó comerás todos os dias da sua vida, aqui tá falando que os demônios, eles se alimentam de tudo de ruim, né, do ser humano. Os seus pecados, as suas emoções ruins, medo, ansiedade, ódio.
né? Eles se alimentam de frequências, né, ruins, de energias ruins. E também eles se alimentam do nosso corpo. Quando um demônio ele não consegue tirar mais nada de você, nenhuma emoção, nenhum sentimento, ele faz alguma coisa para você tentar se matar, né? Eles ficam te infernizando até você fazer mal para você mesmo. E também, tipo, para acontecer algum acidente, alguma coisa ruim, né, com você, porque como ele não tem o que tirar mais de você, ele quer tirar a sua vida e a sua salvação, né? Que ele quer levar, como ele sabe que eles são derrotados, eles querem levar o maior número de almas possível, né, junto com eles. Então eles fazem de tudo quando eles não têm mais o que tirar de você, eles fazem de tudo para levar também a sua alma. Em rituais também, os demônios eles pedem muito a carne humana, né? O sacrifício humano. Então, muitas pessoas do mal, pessoas malignas, que mexem com essas coisas de satanismo ou bruxaria, eles usam, né, de pessoas, né, sequestram pessoas, fazem coisas terríveis, a pedido dessas entidades malignas. Por quê? Porque eles também se alimentam da carne. Então as entidades, eles gostam muito de rituais, né? Rituais, assim, de sacrifício animal, de vários tipos de rituais. Porque Jesus, ele veio abolir esse negócio de ritual, né? Que nem antigamente os hebreus, eles sacrificavam animais a Deus. E Jesus, ele veio abolir isso. Ele veio abolir os rituais. Ele não veio abolir as leis. As leis ele veio reforçar. Ele veio abolir os rituais que os sacerdotes faziam. E quem continua fazendo ritual é porque não segue a Cristo, entendeu? Então, Cristo ele veio nos libertar desses rituais. Então, os demônios, eles nos usam como energia para eles, como pilha, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Matrix, que o cara pega aquela pilha e mostra pro Neo, né, do filme, e fala, nós para ele somos isto, somos pilha, né? Nós somos energia para eles. E por que nós somos energia para eles? Porque sem o nosso pecado, os demônios não existem. Porque eles não têm acesso à fonte. Quem é a fonte? É Deus, é o Senhor dos Exércitos. Ele é a fonte de tudo, de toda a energia, de todo o poder. Então, os demônios eles perderam o contato com a fonte. E quando Adão e Eva caíram, eles deram acesso aos demônios ao nosso corpo, né? Então, a partir disso, os demônios eles têm essa nossa legalidade de absorver a nossa energia e através dessas energias ruins, pecado, né, assassinato, roubo, tudo que é coisa ruim, através dessa legalidade eles podem usar a nossa energia, né? E essa legalidade é o pecado. Por isso que existe tanta coisa ruim acontecendo no mundo, por nossa causa mesmo, porque nós damos legalidade ao inimigo para através dos nossos pecados mexer na nossa vida, né? Tudo que acontece de mal, a culpa é nossa também. Não é só das entidades. Porque se você não, apesar de que a única pessoa que não pecou nesse mundo foi Jesus Cristo. Mas quanto mais você quanto mais você peca intencionalmente, né, conscientemente, sabendo que aquilo é pecado, sabendo que aquilo é ruim, mais você dá legalidade, né? Porque existem graus de pecado. Então, quanto mais grave é o pecado, mais legalidade você dá e mais você entrega seu corpo a entidades de hierarquia maior. Porque existem vários tipos de entidade. Tem entidade com pequenas, com menores hierarquias, e tem entidades com maior hierarquia, né? Que são as entidades mais poderosas, mais perigosas, né? Mas se você tiver Cristo na sua vida, você vai ter a proteção, né? De Deus, né? Sempre. Então, aqui no versículo 20, assim, Adão deu o nome à sua mulher de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Porque ela foi mãe, ela é mãe de toda a humanidade. Porque assim, ela teve Caim e Abel. Vocês lembram que eu falei sobre Caim? Que provavelmente Caim não é filho de Adão. Então, a Eva sim. A Eva é mãe de Caim e de Abel. E mãe de toda a humanidade, isso quer dizer aquela parte que Deus fez inimizade entre a mulher e a serpente? Por que não foi feita inimizade entre a serpente e Adão e Eva? Foi feito só a mulher e a serpente. Por quê? Porque a mulher ela é mãe de toda a humanidade.
né? Então, quem é que traz a luz a esse mundo? Quem é que traz filhos? Quem é que é o portal dos anjos nesse mundo? Somos nós, as mulheres. As mulheres que têm o poder de trazer crianças, né, para esse mundo. Nós somos um portal. Então, isso fez com que a serpente tivesse ódio. Por quê? Porque através da mulher viria Cristo, que acabaria com a serpente. Então, por essa foi a inimizade entre a serpente e a mulher. A semente, né, dos dois. Então, a Eva foi a mãe de toda a humanidade. E foi através de uma mulher que veio Cristo. Então, por isso, a serpente teve inimizade, né, com a mulher. Então, gente, nós mulheres, nós também somos muito relacionadas com a terra. Porque a terra, ela recebe a semente. Através do recebimento da terra pela semente, nascem, né, as árvores. Porque no Éden, as árvores queriam dizer as pessoas, que nem Jesus, ele é a videira verdadeira, né? Então, Deus sempre quer dizer que a árvore é uma pessoa. Tem sempre aquela parábola, né, das árvores também. Então, nós mulheres somos terra, nós recebemos a semente, que nem quando a mulher se casa, ela recebe o sêmen do marido, e aí ela engravida, entendeu? Então, a terra recebe a semente e nasce a planta. Então, a mulher recebe a semente do homem e nasce uma criança, né? Então, isso é a confirmação que Eva foi mãe de todos, dos bons e dos maus, de Caim e de Abel. Então, a Eva, ela foi a terra onde foi plantado o joio e o trigo, né? Porque tá lá escrito que veio o inimigo e plantou uma semente, né? Então, o inimigo, ele plantou uma semente em Eva e foi o joio, né? E o trigo é Jesus, entendeu? Então, foi plantado em Eva Abel e Caim, e depois Sete. A Eva, ela foi a terra onde foi plantado o joio e o trigo. Veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Então, o que quer dizer? Na genealogia de Adão está Abel, Caim e Sete. Sete foi o trigo, que veio para substituir Abel, porque Abel foi morto por Caim. E Caim era o joio, né? Então, Eva foi a terra, né, que foi plantado o bem e foi plantado o mal também. Então, gente, tem o capítulo 20, o versículo 21, fez e o derrevaver Deus, né? Túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Muita gente diz, que nem nesses estudos que eu venho fazendo, eu já vi vários vídeos de pessoas dizendo que Deus pegou um cordeiro e matou para pegar a pele para fazer túnicas para Adão e Eva. E esse cordeiro foi Jesus. Só que assim, eu não acredito muito nisso, sabe? Nos estudos que eu fiz, eu já vi alguns vídeos de pessoas dizendo isso, né? Mas pode ser uma simbologia, né? E aqui o versículo 22. Então declarou Yud-Heh-Vav-He, o Senhor dos Exércitos. Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Esse um de nós, aqui, ele também falou, também foi falado quando Deus disse, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Ele nunca disse que ele fez a terra sozinho, ele fez Adão sozinho. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, tinha mais alguém com ele, né? Tinha mais alguém com Deus. Assim como ele está dizendo aqui, esse que agora o ser humano se tornou como um de nós. Então, Deus estava acompanhado, né? Então, gente, quando Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e quando ele diz, o homem se tornou como um de nós, eu acredito que ele não estava só. Porque eu acredito, Deus, ele tem uma família. Que nem Jesus. Jesus, Yeshua, ele é o unigênito do Pai. Ele é o Filho. Agora, tem a parte também do Espírito de Deus, né? Que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, eu acredito que seja feminino. Então, essa família, esses três, Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, eu acredito que seja uma família. Que nem essa parte que fala de Elohim. O que é Elohim? Elohim são deuses, né? Quer dizer que é um aglomerado de deuses, né? Elohim, que nem quando fala Elohim, não é só Deus que está ali, né? Deus é só um, Deus é único.
Mas esse único não estava só, né? Que nem quando fala o Espírito de Deus, que nem quando Deus instituiu o casamento, ele fala, sejam os dois como uma só carne, né? O homem e a mulher. Então, quando é uma família instituída, é uma unidade. Vamos dizer, por exemplo, que são 3 pessoas, o pai, o filho e a mãe. Então, aquelas 3 pessoas da família, eles são uma unidade, né? Se eles fossem deuses, eles seriam um Elohim, um aglomerado de deuses. Então, nós somos uma família, nós somos um aglomerado de uma família. Uma família não é um, são 3, o pai, a mãe e o filho, mas são um. Por quê? Eles simbolizam uma unidade. Então, quando Deus fala sobre o casamento, porque o casamento faz de 2 uma pessoa, quer dizer também que quando o homem se casa com uma mulher, eles têm um filho e aquele filho é um pedaço dos 2. É uma unidade, né? Então eu acredito que o espírito, ele seja assim, a esposa de Deus, a parte feminina de Deus, né? Gente, eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Eu estou dizendo que nesses estudos que eu venho fazendo, de vários livros, de vários vídeos de estudiosos sobre isso, eu vi vários vídeos do canal, o canal Multiverso da Bíblia. Ele falou sobre isso, né? Sobre o Espírito de Deus, porque ele fala, é injusto, porque Jesus simboliza o filho, o pai simboliza Deus, e quem simboliza a esposa, né? Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, né? Faz muito sentido se dizendo na estrutura familiar. Porque Jesus ele diz assim na terra como no céu, né? Assim como existe no céu, Deus fez aqui na terra. Então eu acredito muito nisso, né? Então, gente, eu acredito que assim como Deus fez uma esposa para Adão, ele também tinha uma. Porque ele mesmo diz, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, assim como Deus tinha a esposa e o filho, os 3 eram Elohim, né? Os 3 são uma família de Deus, né? Uma família de deuses. Então, os 3 também fizeram o mundo, né? Se uniram e fizeram o mundo. Então, gente, eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, né? Eu estou dizendo que é no que eu acredito, porque isso para mim fez muito sentido, né? Agora, cada um acredita no que, né, no que quiser. Agora, nessa parte que fala do Elohim, né, da família, tudo, eu acredito muito. Gente, Deus, ele também poderia estar dizendo isso aos anjos, né? Os anjos que estavam ali com ele no céu. Poderia dizer, façamos, né, o homem como a nossa imagem. Mas eu acho que ele tendo uma família, eu acho que isso para mim faz muito mais sentido do que ele chegar nos anjos e dizer, vamos fazer o mundo ou vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, né? Assim como ele fez Adão e Eva, né? E ele deu filhos a Adão e Eva. Eu acredito que, assim na terra como no céu, ele também tinha, né? Ele também tem, né? A família dele. Então, gente, quando Deus fala assim, aquela parte que fala, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, isso quer dizer que Deus, Elohim, ele tem sabedoria, sabedoria, poder e eternidade, né? Suficiente para saber de tudo. Então, Deus, ele sabe tudo, ele tem o poder em tudo, né? Ele tem o tempo de vida, ele é eterno, né? Então ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega, ele é tudo. Então, esse poder é inimaginável, né? Então a sabedoria dele é inimaginável para nós seres humanos. Então, imagina um ser que não tem maturidade, que não tem sabedoria, que não tem muito menos a eternidade, né, para saber das coisas, ele ter o poder do bem e do mal, ele ter a sabedoria do bem e a sabedoria do mal, né? O que esse ser pode fazer, né? Que nem, se ele puder, que nem ali no Éden tinha a árvore da vida, se ele puder chegar na árvore da vida e comer o fruto e ser eterno, o que ele não faria, né? O que ele não ia causar, né? É como se fosse assim, é como se um pai que é super poderoso, que é dono de multinacionais, que tem muito poder, muito dinheiro,
simplesmente dá o poder, todo o poder para ele para um bebê, uma criança que não consegue nem andar, né? O que seria feito, né? Seria o caos. Então agora Adão e Eva conhecem o bem e o mal. Então, para que eles não sejam eternos, né? Não vamos permitir, vamos expulsar eles do Éden para que eles não tenham acesso à árvore da vida. Porque com o conhecimento do mal, eles podem também fazer o mal, não só o bem. Entendeu? Então, Deus ele tirou esse poder porque aconteceria coisas muito ruins. E o Éden, ele foi feito para o bem, não foi feito para o mal, né? Então, o ser humano, ele foi expulso também por isso, para ele não ter acesso à vida eterna. Porque imagina um ser sem sabedoria, sem maturidade, tendo o poder de ser eterno. Quanto mal ele não causaria, né? Então, Adão e Eva foram expulsos, né? Então, gente, é isso que nós somos para o Pai. Nós somos bebês. Nós não entendemos nada. Nós não podemos nem caminhar com as nossas próprias pernas. Para tudo nós dependemos do Pai, né? Tudo nesse mundo funciona com a energia do Pai. Nós não podemos nada sem a energia do Pai, né? Sem a energia que Ele nos deu, o sopro de vida que Ele nos deu, nós não temos vida. Nós podemos viver até quando Ele quer, né? O dia que Ele falar assim, ó, acabou o seu tempo, ninguém tem poder para dizer não, entendeu? Então, nós somos isso, nós somos uma criança que se deixar destrói a própria vida, né? Então, nós temos que estar sempre com Deus para que nós podemos fazer as coisas direito, né? Porque só Deus faz o mundo funcionar bem, né? E para as nossas vidas funcionar bem, nós dependemos dele. Então, gente, depois no próximo vídeo continuaremos o versículo 23 e o versículo 24, que foi a expulsão, né, de Adão e Eva. Shalom para vocês e até mais. Curte, comenta e compartilha.